Bom dia, o meu nome é Zé Maria Castelo Branco, fundador do Grupo Movit. Bem-vindos ao TPC da Sport TV, o vosso treino para casa. Ora bem, malta, finalmente chegamos ao terceiro episódio das nossas dicas de nutrição. É importante dizer que o episódio de hoje vai estar dividido em duas partes. Na primeira parte vamos debater mais a fundo alguns temas relacionados com o episódio passado. Recebemos algumas mensagens na nossa página de Instagram e no fundo vamos desvendar aqui alguns mitos da área de nutrição, está bem? Na segunda parte vamos atacar um tema muito interessante, que é a suplementação. Tá bem? Vamos falar sobre as proteínas, vamos falar sobre o ômega 3, multivitamínicos, se vale a pena comprar, se não vale a pena, ok? E vamos esclarecer tudo isto com a nossa convidada especial, a doutora Bárbara Carvalho. Bárbara, obrigado outra vez por estares comigo. Obrigada. Okay. E atacando já a primeira parte, podemos começar com, acho que foi a pergunta que saiu mais vezes no nosso chat. Aqui a distinção entre os produtos biológicos e os convencionais. No fundo, o que eu te vou perguntar é se são mais seguros, se são mais saudáveis, se vale a pena optar pelos produtos biológicos, quais é que são os benefícios? Fala um bocadinho sobre a diferença entre eles os dois. Ok. Zé, antes de mais, obrigada por estar aqui, por me receberes. Ainda bem que as pessoas tiveram curiosidade, porque também é um tema que eu acho que merece ser esclarecido. É importante perceber o que é um produto biológico, primeiro de tudo, não é? A definição, por definição, um produto biológico pressupõe que o alimento não foi tratado nem com fertilizantes, nem com pesticidas, ou que o animal em questão não foi exposto a nenhum tipo de medicação. E isso às vezes não se encontra nos produtos convencionais. Mas ao que parece, a evidência demonstra que não parece haver diferenças significativas entre os produtos convencionais e os produtos biológicos em termos de valor nutricional, de vitaminas e micronutrientes. Ok. E o que acontece podem haver resíduos e vestígios de pesticidas e químicos nos produtos convencionais, mas ao que parece, essas quantidades presentes não parecem ter efeitos nefastos para a saúde, pelo menos a curto prazo. É isto que as autoridades estão-nos a tentar... Ou seja, então acaba por ser um mito esta preferência pelos produtos biológicos ao invés dos produtos convencionais? Não necessariamente, porque depois temos outra coisa presente, outra diferença que é importante realçar, que é a presença de fitoquímicos nos produtos biológicos. O que é que são os fitoquímicos? São produtos, enquanto que as pesticidas e tudo isso acaba por proteger as plantas e os produtos contra fatores externos, pestes e os fitoquímicos, nos produtos biológicos, a planta desenvolve os fitoquímicos para proteger contra alguns fatores externos naturais. E nos produtos convencionais tu não vês isso a acontecer. E os fitoquímicos, o benefício é que nos fitoquímicos têm propriedades anticancerígenas, anti-inflamatórias, por isso nesse aspecto os produtos biológicos podem ser mais interessantes. Ok, e falando aqui em casos específicos, tu normalmente quando recebes pessoas no teu consultório, tu aconselhas a que metade da alimentação seja baseada em produtos biológicos ou também optas pelos produtos convencionais? Eu tento não necessariamente entrar por aí, a não ser que haja uma pergunta ou que a pessoa queira... Uma pergunta específica. Porque acho que também há uma diferença entre o preço, não é? O custo também é um fator muito importante. Por isso, quem puder, e se puderem comprar produtos biológicos, ótimos, mas quem comprar produtos convencionais, em princípio, não vai ficar prejudicado. Pronto, em termos de saúde, não é? Sim, mais vale comer os produtos convencionais e obtermos essas vitaminas e minerais do que não consumi-los de todo. Claro, certo. Obviamente que não estamos aqui a falar sobre os produtos ultraprocessados que já estivemos a falar no episódio anterior, mas acho que está bem esclarecido. Segundo ponto, ou segunda pergunta, produtos lácteos vamos chamar assim, contra bebidas vegetais. Eu queria que me falasses sobre a importância dos lácteos. Okay. Que benefícios é que eles nos podem trazer em termos nutricionais? E depois também entrar aqui um bocadinho nas bebidas vegetais.
qual é que é a principal razão das pessoas fazerem essa substituição? Porque as bebidas vegetais, como tu sabes, estão completamente na berra. O leite de soja, o leite de amêndoa, o leite de arroz. Porque é que eles fazem essa substituição? Tentar perceber o que é as bebidas vegetais, o que é que são os lácteos. Fala-nos um bocadinho também sobre isso, só chegou. Os produtos, os laticínios e derivados, acho que já falámos nisso nos episódios anteriores, são fontes de proteínas completas, ou seja, de alto valor biológico. Além disso, também têm presença de cálcio, de fósforo, vitamina B12, ou seja, para refeições intermédias são ótimas para satisfazer as necessidades. Ou seja, lanches, se calhar pequenos almoços. Claro, sim. Okay. Mas podem ser usadas para quem as tolera perfeitamente. Sem serem doses superiores a 2 a 3 porções diárias. Aí pode não fazer sentido. Ou seja, tu és uma apologista dos lácteos. Sim. É isso que eu estava a tentar. Para quem os tolera e para quem os querem ser. Ou seja, uma pessoa que vem à consulta ou que procure um plano alimentar, não vou impingir os lácteos e derivados, mas acho sempre uma opção viável. Em relação às bebidas vegetais, ela aparece um bocadinho como um substituto e uma alternativa aos produtos laticínios e derivados, mas, na minha opinião, são produtos completamente distintos. Temos os produtos lácteos e derivados e depois temos as bebidas vegetais. Não são, na minha opinião, não são comparáveis. Uma bebida vegetal é principalmente composta por água e tu vais ver no rótulo e na lista dos ingredientes, que agora já sabemos todos ver. Ver, exatamente, identificar o que é bom e mau. Elas são, é como um bocadinho como um sumo de fruta. Tens um sumo da fruta e tens ali uma bebida de um cereal ou de uma leguminosa, ou da soja, ou da amêndoa, e tu vais ver a composição, a lista dos ingredientes, é principalmente água e depois tem uma quantidade, se calhar, a constituição dela, menos de 5% é derivada desse cereal ou dessa leguminosa. Sim, em termos nutricionais acaba por não fazer sentido a comparação, não é? Entre o lácteo, o leite, vamos comparar com o leite. E a bebida vegetal. Mas diz-me uma coisa, qual é que é a razão das pessoas normalmente substituírem uma pela outra? Pronto, não são comparáveis, mas há algumas tentativas de aproximar o valor nutricional. Há algumas que são enriquecidas em cálcio, outras em vitamina D, e não podemos descredibilizar a soja. Por exemplo, a bebida de soja até se calhar é mais aproximada do leite, tem um teor de proteína mais interessante. A razão pela qual as pessoas substituem é porque estão a tentar, acho que há muita uma procura por fugir um bocadinho aos produtos lácteos e derivados, seja por intolerância à lactose, pois é, exatamente, ou por quererem reduzir o consumo de produtos animais numa forma geral, e depois vão às bebidas vegetais, porque são brancas, também parece um bocadinho o leite, sim. Não são derivadas de origem animal e são isentas de lactose, em princípio. Ou seja, se nós não tivermos problemas com tolerâncias à lactose ou mesmo problemas gastrointestinais com os lácteos, não há razão para mudar só porque sim dos lácteos para as bebidas vegetais. Sim, a não ser que seja por questões éticas ou um interesse, alguma coisa pessoal, mas acho que também é por uma questão de palatabilidade. Imagina que tens um aluno teu que, olha, eu quero fazer papas de aveia, mas não gosto de leite. A bebida vegetal acaba por ser uma coisa engraçada para tu utilizares porque dá sabor. Tocaste agora num bom ponto. Em termos calóricos, sim. Obviamente, se eu quiser fazer uma refeição, imaginem que eu como cereais ao pequeno almoço, sempre. Se eu quiser ter uma refeição com menos calorias, se calhar faz sentido meter um leite de amêndoa com cereais do que se calhar um leite propriamente dito com os cereais. Não necessariamente, Zé. O valor nutricional em termos pelo menos a densidade energética não parece ser muito diferente entre eles. Se for uma bebida vegetal sem adição de açúcar, ela tem à volta de 200 ml, acho que tem à volta de pode ter 60, 70, e o leite, um copo de leite magro também tem à volta de 80, 90 calorias. Ok. Então em termos calóricos acaba por ser... Semelhante. Acaba por ser semelhante. Por isso, se optares por uma bebida vegetal sem adição de açúcar, e também é importante ir ver a lista dos ingredientes. Algumas depois também têm alguns óleos adicionados, que é para aumentar também a palatabilidade. Se optares por uma sem adição de açúcares, o valor calórico pode não ser significativamente diferente. Ok, perfeito. Muito bem. Produtos lácteos e bebidas vegetais, feito, ok? Respondido aí em casa. Vamos aqui à questão do pão, porque, como tu sabes, tirar o pão da refeição das pessoas é muito complicado, pelo menos cá em Portugal. Eu queria fazer aqui uma distinção dos tipos de pão existentes no mercado.
Quais é que devemos atacar? Se o pão pode, de alguma forma, ser incluído numa dieta de perda de peso. Vamos entrar muito por aí, está bem? Okay. Explica-nos um bocadinho sobre isso. Acho que o pão está mesmo inserido na nossa alimentação, na cultura dos portugueses, e acho que não deve haver receio em consumi-lo em qualquer circunstância, desde que seja tolerado. Ele pode sim ser incluído numa dieta de perda de peso, desde que as quantidades sejam adequadas à pessoa em questão. Há bolinhas de mistura que pesam 50 gramas, há bolinhas de mistura que pesam 100 também, e às vezes têm o mesmo volume. Acho que quando se vai à padaria engana um bocadinho. Então falamos um bocadinho sobre os tipos de pão. Que tipos é que nós conseguimos encontrar? Pronto. Depois, aí é um bocadinho ao gosto e à tolerância de cada um. Tens os pães de trigo, com farinhas derivadas de trigo, depois tens uns com farinhas mais ou menos refinadas. Tens farinhas, tens pão integral, pão de mistura, pão de centeio, tens pães com sementes. Tu és apologista de que tipo de pão? Normalmente. O que é que tu comes? O que é que comes pão? Exatamente. Eu adoro pão. Qual é que é o pão que tu normalmente atacas? Eu gosto do pão de mistura ou pão de centeio. Opto sempre uma farinha um bocadinho menos refinada, mas se estiver num restaurante também não fujo a um bocadinho de pão com manteiga, confesso. Claro. E diz-me uma coisa, em termos mais concretos, vamos entrar muito na ótica do episódio passado. Eu estou num supermercado e obviamente que eu posso encontrar pão de centeio, como posso ter ao lado um pão mais branco, um pão mais processado. Quais é que são os indicadores que deves privilegiar no rótulo de um pão? Não sei se estou... Sim, faz todo o sentido. E é bom que fizeste essa pergunta porque há muita variedade. Há pães, há todo tipo e formas, não é? Eu tento recomendar que o pão mais simples possível, olharmos para a lista dos ingredientes, um pão deve conter farinha, água, sal e fermento. Okay. Se conter outras coisas não quer dizer que seja mau, mas e tu no último episódio perguntaste-me se quanto mais ingredientes tivermos na lista, pior é o produto. Acho que no caso do pão, por acaso pode-se aplicar, sim, não é linear, atenção, mas por isso é que os pães de padaria às vezes são a opção, não é mais segura, mas se calhar sabemos que um pão de padaria normalmente no dia a seguir já não está tão fresco. E os pães que estão no supermercado, muitos deles embalados, duram muito tempo. E têm aditivos, podem ter açúcares, podem ter óleos, podem ter outros aditivos. E acho que temos tantas padarias, temos tanto pão bom, porque não comprar um pão com uma farinha interessante, com maior teor de fibra, congelá-lo, por exemplo. Tocaste agora também num ponto interessante, que normalmente as pessoas questionam-se muito lá em casa. O tipo de farinha que é utilizado no pão. Pode ser a de trigo, pode ser uma farinha biológica. Isso normalmente faz sentido, não faz? É um exagero estarmos a ir para uma farinha biológica e rejeitarmos a de trigo? Porque, lá está, quanto mais biológico é o produto, mais caro fica, não é? Sim. Por isso, queres também dar uma ideia sobre as farinhas utilizadas no pão? O que é mais benéfico, o que é que não é? Depende também um bocadinho, e por acaso isso ainda não falei, acho que as pessoas fogem um bocadinho às farinhas, ao pão comum, por causa do glúten. Há muito receio do glúten e que o glúten não é tolerado, embora a verdade é que na população a prevalência de intolerância ao glúten parece ser muito pequenina. Por isso acho que não deve haver medo em consumir pão de padaria, pão que possa ter glúten. Mas depois tens farinhas alternativas, como a farinha de espelta, a farinha de trigo sarraceno, agora tens farinha de tudo, de batata doce. E em termos calóricos, muitas vezes podem haver variações significativas. Algumas têm mais fibra, outras... Depois tem a ver com o cereal de onde elas vêm. Algumas podem ter mais ou menos micronutrientes, mas se for numa ótica de perda de peso, acho que o mais importante é a quantidade e mais do que a quantidade, se calhar, o que é que nós vamos pôr no pão. Pois, exatamente. As manteiguinhas, essas coisas todas. Sim. Ok, isto é importante também referir que tudo isto exige um acompanhamento, não é? Sim. Não é agora estarmos a dizer que o pão faz bem e darmos aqui uma carta branca para as pessoas consumirem pão, claro. que elas devem consumir ao pequeno almoço, ou ao almoço, ou jantar. Tem que haver, obviamente, um acompanhamento, neste caso, da tua parte. Malta, se tiverem dúvidas
não é, Bárbara? Podem enviar uma mensagem para o Instagram que já apareceu aqui no Oráculo, que a Bárbara vai-vos tentar esclarecer o máximo. Eu acabo por aprender imenso com as pessoas mandam um link. Posso comer este pão? Posso comer isto? Ótimo, excelente. E tu estás ali sempre. Descubro coisas que nunca tinha visto, por isso eu agradeço também. Por isso já sabem, se tiverem alguma dúvida, em algum caso específico, ataquem aqui a doutora Bárbara Carvalho, que ela é excelente a esclarecer questões destas da área de nutrição. Ora bem, pão, acho que está respondido. Vamos aqui atacar o último mito de hoje, porque já sabem, malta, nós só temos 25 minutos de programa, não dá para muito, por isso vamos tentar maximizar aqui o nosso programa, o nosso episódio neste caso, ao máximo. Relativamente ao chocolate, também um outro alimento que muito presente no dia-a-dia dos portugueses. Queres falar um bocadinho sobre a composição, sobre os ingredientes que normalmente um chocolate tem? Queria também perceber quais é que são os mais benéficos, quais é que devemos evitar. Vamos começar por aí, depois vamos fluir. Está bem. Okay. O chocolate é ótimo, perfeito, para dar uma introdução. Devemos optar, também lá está, isto tem que ser tudo enquadrado numa perspectiva individual do que é os objetivos calóricos de cada um. Se o objetivo for perder peso, se calhar o chocolate não é boa ideia. Mas mesmo que uma pessoa queira perder peso e de certa forma não consegue tirar o chocolate de maneira nenhuma do seu dia-a-dia, o que é que tu aconselhas? Que chocolate é que tu aconselhas? Optar por os chocolates ou seja, que sejam superiores em 70% do cacau. Ou seja, são chocolates mais amargos, não é? Sim, são mais amargos. Mas as pessoas habituam-se e depois acabam por até achar estranho consumir os outros. E estes chocolates acabam por também estar um bocadinho associados à saúde e benefícios porque têm alguns compostos fenólicos, têm algumas propriedades antioxidantes, mas também são antioxidantes que podemos encontrar noutros alimentos. No caso das maçãs, no chá, também são os mesmos, são parecidos aos que estão presentes no vinho tinto. Ok, good. Por isso, não estou a promover o consumo de vinho tinto. Mas depois há aquelas secções do supermercado que há chocolates sem adição de açúcares e que estão adoçados com stevia ou com outros edulcorantes e é preciso ter atenção a consumir esses. Uma coisa é aquelas pessoas que conseguem chegar lá e comem dois quadradinhos de chocolate. Normalmente isso não acontece. Sim. Depois comer em excesso pode dar algumas alterações gastrointestinais, com algum tipo de edulcorantes, ou seja, não têm açúcares, têm outros aditivos adicionados e isso pode causar algum desconforto intestinal e é preciso ter atenção a isso. Eu falando um bocadinho sobre o meu caso específico, normalmente o chocolate que eu tenho lá em casa é com stevia. E se não me engano é acima dos 85%, ou seja, já é ali um bocadinho amargo, mas lá está, eu como 2 quadradinhos, 3 quadradinhos por dia, a seguir ao café, excelente, não como mais do que isso. Eu queria entrar um bocadinho na questão da stevia, dos açúcares, só para as pessoas fazerem aqui a distinção, porque há muitos supermercados que não vendem chocolate com stevia. Acho que é só em muito poucos, só muito poucos é que vendem. Do outro lado, o que é que tu aconselhas? Ou seja, falámos da percentagem de cacau e na parte da adição de açúcares. Como é que isso funciona? Não é por um chocolate ter uma concentração elevada de uma percentagem elevada de cacau que não possa também ter outros aditivos ou outros ingredientes pouco interessantes. Ou seja, Bárbara, a minha pergunta exata, só para não te confundir, que indicadores é que nós devemos privilegiar nos ingredientes do cacau? Do chocolate. Cacau, manteiga ou manteiga de cacau, assim o mais simples possível. Se cá vai ter sal e pode ter um ou outro ingrediente adicionado só por questões de conservação, mas... Tudo o que vier depois disso, se calhar é de evitar. Sim, pode não ser tão interessante, sim. Ok, perfeito. Chocolates, acho que sim, já abordámos todos os temas, isto tem que ser rápido, malta, e entramos finalmente aqui na parte da suplementação, que é um tema muito discutido hoje, mesmo ao nível de desporto, é aquele tema mais na berra. Acho que podemos fazer aqui uma pequena introdução do que é que a suplementação hoje representa no nosso, ou pode representar no nosso dia-a-dia. Para todos os efeitos, se nós não conseguirmos abordar todos os suplementos que temos planeado, no quarto episódio
acabamos sem qualquer problema. Vamos falar sobre a importância da suplementação nos dias de hoje. Queria que me falasse um bocadinho sobre isso e que me fizesse a distinção da importância na parte desportiva e na rotina diária de um indivíduo comum. Acho que há a procura pelos suplementos acaba por ser, na área do desporto, um bocadinho para tentar melhorar a recuperação depois do exercício, otimizar a performance, prevenir lesões, que é para conseguirem ter a força para treinar contigo. E na população geral acaba por ser um bocadinho para otimizar a saúde, para prevenção também de doenças, para melhorar a saúde cardiovascular, óssea. Acho que isso acabam por ser as principais razões pela procura de suplementos. Mas é importante as pessoas perceberem que o suplemento, até a definição de suplementar, não é? É suplementar a dieta, a alimentação. A alimentação tem que estar corrigida, deve-se optar por corrigir primeiro a alimentação antes de enchermos-nos de suplementos. Um dos grandes erros que normalmente as pessoas cometem, e corrijo-me se eu estiver errado, é, em vez de complementar, eles substituem. Sim. Ou seja, em vez de almoçar, eu vou agarrar num batido proteico e vou substituir essa alimentação. Sim. Isso não é recomendado fazer, pois não? Não. É uma pergunta geral. Também tem tudo a ver com a conveniência e com a situação concreta por si só, mas por rotina não faz sentido. Ou seja, no fundo nós devemos corrigir primeiro a nossa alimentação diária, ou seja, definir um bom aporte calórico, atacar corretamente as proteínas, os hidratos de carbono, todos aqueles macro e micronutrientes que estivemos a falar no primeiro episódio, e depois sim, numa fase posterior, se tivermos carências nessas pequenas componentes, aí atacar a suplementação. Acho que foi isso que fizeste. É isso mesmo. Excelente. Já estou a aprender. Exato. Ora bem, podemos começar aqui com o primeiro suplemento, e acho que é o mais discutido, não a nível nacional, mas a nível internacional também. Proteína. Vamos falar aqui um bocadinho sobre os wheys. O que é um whey? Um whey protein, ok? E quando é que o devemos utilizar? A proteína whey é extraída através do processo de produção do leite. É proteína de soro do leite. E enquanto há uns tempos não se valorizava este subproduto na produção do queijo, hoje em dia é muito valorizado. Não só por ser uma fonte de proteína interessante, mas também pelos compostos bioativos presentes, que estão associados a benefícios de imunidade, digestibilidade, benefícios a nível da glicémia. Só que é importante que as pessoas perceberem que ponderarem, quando ponderam a sua utilização, que isto é uma questão muito individual. Nem toda a gente que pratica desporto precisa de proteína whey. Claro, tu deste um exemplo engraçado no backstage do telemóvel. Ou seja, se nós temos um telemóvel 100% carregado, porque carregar novamente, okay? Não faz sentido absolutamente nenhum, e acho que se adequa muito a este tema. Ou seja, às vezes as pessoas vão procurar muito este suplemento da proteína só porque sim, e muitas vezes nem necessitam deste tipo de suplementação no seu dia-a-dia. Estou correto, Para? Sim, estás completamente correto. Não só não precisam, como acaba por poder comprometer o aporte calórico numa dieta. Também a proteína é uma fonte de energia, fonte calórica, e se estivermos a consumir mais proteína do que aquilo que precisamos, também podemos estar a consumir mais calorias do que precisamos, ou estar a deixar para trás outras calorias que se calhar são mais interessantes, de outros nutrientes, e que não da proteína. Ok, em termos mais específicos, e fazendo aqui uma distinção dos tipos de wheys que nós conseguimos encontrar nas plataformas de websites e etc., nós sabemos que há três, certo? As concentradas, as isoladas e as hidrolisadas. Acho que podemos excluir a hidrolisada, porque é mais específica, eu acho que é mais direcionada para os bodybuilders e etc. Podemos fazer aqui a distinção entre a concentrada e a isolada. Queres falar um bocadinho sobre isso? Enquanto que na isolada pressupõe-se que a concentração proteica está na ordem dos 95%, na concentrada está num intervalo mais ou menos das 25% até 90%, ou seja, a concentração é menor. E enquanto na isolada tens a vantagem
ou seja, tem a ver com o processo de extração. A extração é maior na isolada. A proteína está mais concentrada, então acaba por também extrair e não estão presentes aqueles compostos bioativos que te falei. E também não está presente a lactose, por isso para as pessoas que se calhar podem apresentar alguns desconfortos com a lactose, isolada, devem optar pela isolada. A isolada acaba por ter menos hidratos de carbono e menos gorduras, se não me engano. Exato, na concentrada, como a extração é diferente, os filtros utilizados aí são diferentes, acaba por ter a presença de lactose, de gorduras, de hidratos de carbono e também desses componentes bons. Ou seja, estas coisas que eu estou a dizer não são necessariamente más, mas aí é importante consultar os rótulos também para avaliar as proteínas. Ou seja, a isolada acaba por ser uma proteína mais pura do que a concentrada. Sim. Muito bem, já fizemos aqui a distinção. Falaste aí da questão da lactose. Eu queria pegar aqui num ponto para finalizarmos o programa, malta, porque nós só temos 25 minutos para abordar estas dicas. Proteína vegetal e proteína de soro de leite. Nós sabemos que as pessoas hoje em dia tendem a ir buscar alternativas, ou por questões éticas, ou por questões gastrointestinais, o que for. Qual é que é a tua opinião relativamente a estas proteínas vegetais? Lá está, se as necessidades nutricionais de proteína não conseguirem ser satisfeitas através da alimentação, podemos recorrer tanto à proteína whey ou à proteína vegetal. A vegetal normalmente é procurada pelas pessoas vegetarianas ou aquelas que querem fugir da... Arroz, soja, ervilha. Sim. E estas proteínas acabam por ser também terem o mesmo... acabam por ter os mesmos benefícios, desde que esteja, às vezes pode ser preciso ser ajustada a dose. Isto, pela composição dos aminoácidos, é importante que consigamos, naquela dose de proteína vegetal, ter um aporte de aminoácidos semelhante ao da proteína whey. E corrijo-me se estiver errado, se calhar uma dose de proteína de soro de leite acaba por ter mais proteínas e aminoácidos que uma dose de proteína vegetal. Normalmente é assim que funciona. Sim. Ou seja, tens que ajustar. Temos que ajustar as quantidades da proteína vegetal para garantir. Normalmente o aminoácido mais preocupante é a leucina. E é aí que temos que ajustar as doses para garantir um aporte equiparável. Ok. Última questão, mesmo para terminarmos. Quando é que nós devemos tomar a proteína? Obviamente que já sei qual é que vai ser a tua resposta, é o depende, ok? Cada caso é um caso. E eu digo para as pessoas lá de casa, se quiserem um plano eficiente e se quiserem ter uma resposta mais, como é que eu ia dizer, mais personalizada, exatamente, mais correta, que enviem mensagem aqui para a página de Instagram da Bárbara, que ela vai tentar resolver as vossas questões ou os vossos problemas o mais rapidamente possível. Mas na tua ideia geral, o que é que tu achas? Como é que normalmente, de que formas é que são tomadas as proteínas, só para as pessoas entenderem lá em casa como é que funciona? Uma situação óbvia onde podemos enquadrar a suplementação com proteína pode ser num caso em que treinas e depois, olha, ficas muitas horas sem comer ou não sabes quando é que vais jantar e vais trabalhar a seguir e não podes fazer uma refeição com alimentos convencionais. Aí, se for um objetivo de recuperação ou se for uma pessoa com necessidades proteicas elevadas, por exemplo, faz sentido fazeres um suplemento pós-treino, mas não esquecer também de outros nutrientes que podem ser importantes, como os hidratos de carbono, também estão associados à recuperação para a reposição do glicogénio que foi perdido durante esse treino. Por isso aí pode ser um exemplo onde pode ser incluído. Também pode fazer sentido numa situação de pré-treino, mas lá está, isto tem tudo a ver com as refeições que foram... Ou seja, uma pessoa tem que saber jogar os suplementos com as refeições que faz diariamente. Não é só, ok, eu devo tomar neste caso o batido pós-treino ou pré-treino. Não há essa obrigatoriedade, isso de tudo. E às vezes é através desse tipo de comportamentos que às vezes há um excesso de proteína associado. Mas, quer dizer, pode não estar errado, mas lá está, é muito individual, mas não há uma obrigatoriedade de fazer um batido de proteína pré-treino e um batido de proteína pós-treino. Claro. Aqui eu acho que a solução é entrar diretamente em contacto contigo, tu avaliares as características da pessoa, como é que ela se alimenta normalmente no seu dia-a-dia e começar a jogar com as coisas. Porque lá está, era o que estávamos a dizer há bocado. Se calhar essa pessoa nem sequer necessita
de suplementação, neste caso de proteína. De proteína, sim. Ou seja, é preciso analisar tudo isso. E por acaso foi uma coisa que não mencionámos que é muito importante, a whey também acaba por promover a hidratação, porque provavelmente misturas também com água. E a hidratação é super importante nos treinos, por isso também temos essa vantagem. Além da digestibilidade, de maior esvaziamento gástrico, também é um veículo de hidratação. Perfeito. Obrigado, Bárbara. Okay. Obrigada eu. Malta, este tema da proteína tem muito que se diga. Se vocês quiserem abordar mais a fundo este tema, podemos abordar no próximo episódio, no quarto. Está bem? Ainda assim, no próximo episódio vamos abordar temas como ômega 3, multivitamínicos, cafeína, a spirulina, que são suplementos essenciais no teu dia-a-dia, mas como hoje só temos 25 minutos, não é, Bárbara? Sim. Torna-se complicado discutir... tentar... Exatamente, comprimir tudo. Torna-se complicado explicar todos eles num só episódio. Está bem, malta? Por isso, hoje ficamos por aqui. Já sabes, amanhã treino de alta intensidade, às 9 da manhã, também é essencial, porque ganhos não é só através da nutrição, também tem que ser através do exercício físico, tem que treinar, malta, para conseguir os resultados. Portanto, espero por vocês, agradeço novamente à Bárbara. Se tiverem questões, enviem mensagens para a página de Instagram da Bárbara, estou correto? Sim, Good. à vontade. E ela vai tentar responder o mais rápido que conseguir, está bem? Malta, assim me despeço, obrigado por terem estado connosco, let's go, move it!